Boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar os benefícios do bypass intestinal para emagrecer e vai ver o depoimento de uma paciente que fez essa cirurgia. Confira ainda uma entrevista com o humorista Dedé Santana, que também escolheu essa técnica para perder peso. Saiba quais são os benefícios da cirurgia plástica após a redução de peso e acompanhe as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Eu conversei com o Dr. Lazarotto, o médico que criou o bypass intestinal para emagrecer. Acompanhe a entrevista e saiba como essa técnica funciona e quem tem indicação para fazer esse tipo de cirurgia. O que é a variante do Y de Roux? Como é que essa técnica foi desenvolvida? Todas as cirurgias de obesidade são bypass. O que é o Y? O Y é exatamente o que a palavra diz. Uma vai para um lado e o outro vai para o outro. Então, variante do Y de Roux é nada mais nada menos que uma anastomose no intestino, isto é uma sutura no intestino, em que o alimento segue dois caminhos, um para um lado e outro para outro. Por que esse bypass é o tipo mais indicado para o paciente? Não, veja bem, a indicação é muito variável de pessoa para pessoa. A pessoa que é obesa e que não é afoita à comida, não é muito ligada à alimentação, ela pode fazer qualquer cirurgia que modifique a fisiologia no estômago. Esta cirurgia especificamente é para pessoas que gostam de comer bastante, porque não mexe no estômago. A pessoa come normal. Observe bem, vamos observar este desenho aqui e os outros desenhos estão aqui ao lado das cirurgias em geral. Quem não gosta de comer muito, que é mais importante é a saúde, mais importante é o seu aspecto físico, que não é muito ligado à comida, pode fazer essa cirurgia, por exemplo, que o estômago fica pequenino, pode comer apenas o equivalente a um copo de cafezinho e não há problema nenhum, é uma boa cirurgia. Ou então fazer esta outra aqui, que corta uma parte do estômago, elimina e tem uma vida normal. Quem gosta realmente de comer, né? Comida, realmente bastante, pode. Então, é o ideal fazer uma cirurgia que possa comer normal, que não mexa no estômago, que seria o ideal. Essa, por exemplo, quem gosta de comer, opera, como essa cirurgia come normal, o alimento segue aqui no estômago normalmente, e aqui faz dois caminhos, que é o Y. Uma parte do caminho segue o mesmo caminho como era antes, entrando uma menor quantidade de alimento, e a outra segue esse caminho mais reto, com isso perdendo peso. Só que nesta cirurgia especificamente, para que perca peso, tem de tomar água junto com a comida. A água é o divisor dos fatores. Quem quer emagrecer, toma muita água. Quem quer estacionar, toma menos água. Uma mulher que está grávida tem de engordar o seu nenê, o seu feto. Então, não é aconselhável tomar muita água junto com a comida. Pode tomar, mas em pequena quantidade. Com isso, todo o alimento vai seguir esse trajeto antigo e, com isso, ganhar peso. Após a cirurgia para a redução de peso, vem uma preocupação. O que fazer com o excesso de pele após o emagrecimento? Saiba como funciona a cirurgia plástica nesses casos na entrevista com a doutora Anileda Cunha. Quando a paciente faz uma cirurgia bariátrica, nós esperamos que ela atinja o seu peso-alvo, né, que é um peso estabelecido por ela, principalmente pelo cirurgião bariátrico, e após estabelecido esse peso, há necessidade de ficar um período com o peso estável, variando mais ou menos no máximo 1 quilo, de 6 meses a 1 ano. Após esse período de estabilização do peso, nós podemos reavaliar essa paciente, né, tanto clinicamente, com toda a equipe multidisciplinar, com endocrinologista, nutricionista, para nós podermos
programar as cirurgias plásticas que devem ser feitas nessa paciente. Num paciente pós-bariátrico, o número de intervenções cirúrgicas depende, de cirurgia plástica, né? Depende da qualidade da pele da paciente, da quantidade de quilos que ela emagreceu, da idade desse indivíduo, né? Há pacientes que podem realizar só uma cirurgia, uma abdominoplastia ou nenhuma, né? Outros, a necessidade de realizar várias cirurgias, abdominoplastia, mamoplastia, cirurgia de coxa, de braços, lipoaspiração, né? Cirurgia de glúteo. Mas, é claro, as cirurgias nunca são realizadas juntas, então, geralmente, esses procedimentos são realizados em etapas. Nem todos os pacientes, nem todas as pessoas que nos procuram podem ser submetidas a uma cirurgia plástica. Todo paciente que nos procura é submetido a uma avaliação criteriosa, né, tanto clínica e com exames complementares também, avaliando também as suas comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, cardiopatias, problemas de vasos, veias grossas na perna, né? Tudo para ter o melhor resultado e correr o mínimo de risco possível. A obesidade pode causar vários problemas de saúde e interferir inclusive na vida social. O humorista Dedé Santana sabe bem o que é isso. Ele conversou com a nossa equipe e contou como conseguiu mudar essa realidade. Eu estou aqui com o Dedé Santana, que vai contar pra gente como é que foi a sua luta contra a obesidade e de que forma ele conseguiu superar esse problema. Menina, eu estava olhando aqui Portugal, me lembrando de quando eu estive em Portugal, que maravilha, sabe? Eu adorei ir para Portugal, sabe? Mas teve um probleminha lá em Portugal, né? Que eu adorei, nós ficamos lá 4 anos, primeiríssimo lugar de audiência lá em Portugal. Foi tão maravilhoso ir em Portugal, por um lado. Por outro lado, para mim foi um pouco chato. Pelo seguinte, porque Portugal, eu acho que é um dos lugares que se come melhor no mundo. A comida é boa demais, tem uns docinhos, tem uns negocinhos. E lá eu comecei a engordar. E isso aí me deu problema. Eu tenho até fotos assim, tenho até foto com uma atriz portuguesa muito famosa lá no teatro, Didi, e aí, ali eu comecei a ver, quando eu vi a foto eu fiquei horrorizada. Eu estava com uma barriga enorme naquela foto. Você lembra do seu peso na época, mais ou menos, Dedé? Olha, eu engordei tanto que eu estava com quase 110, 109 quilos, mas estava enorme mesmo, né? Aí comecei a assistir os programas, eu vi que eu estava com dificuldade para andar, eu caía, demorava para levantar. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai me prejudicar no meu trabalho, né? Aí eu fiquei num desespero muito grande. Aí que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu vi falar em cirurgia do estômago. Aí, ao mesmo tempo, eu vi a notícia, morreu um que se operou do estômago, outro que não sei o quê. Aí eu já estava desistindo quando eu encontrei uma colega que a filha dele, a filha dessa colega, tinha quase 200 e poucos quilos, né? E ela me mostrou as fotos dela antes e depois. Ela falou, eu tenho médico para você, que é o Dr. Lazarotto. Aí foi quando eu me comuniquei com o Lazarotto, aí ficamos conversando. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma maneira que não é, você não vai operar estômago. Eu não vou mexer no seu estômago. Eu falei, mas doutor, aí fica quase impossível, né? Porque se o meu estômago, se eu não vai mexer, vai ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar comendo igual. E eu gosto muito de doce e tal. Ele falou, não, é porque eu faço um desvio do intestino. Até tem um nome técnico, né? Isso é o bypass intestinal. Ele falou, você vai ter que fazer isso. Daqui a pouco, assista a continuação da entrevista com o Dedé Santana. Não perca. E agora, acompanhe o depoimento de uma paciente que escolheu a técnica bypass intestinal para emagrecer. Vicky Youssef precisava perder peso para viver com mais saúde. Confira. A Vicky foi operada há 8 anos através da técnica bypass intestinal. Vamos conhecer um pouquinho da história dela agora. Quais eram as maiores dificuldades que você enfrentava antes da cirurgia?
Bom, a principal dificuldade que eu tinha era com relação à questão do meu intestino. Então eu tinha um sério problema de intestino e, claro, a questão de sobrepeso também. Então, a hora em que você faz a cirurgia e que você vê a mudança, né, do teu estilo de vida, a possibilidade de você ter uma vida completamente normal, sem ter aquela situação de, puxa, eu fiz uma cirurgia e hoje eu tenho que me privar de determinados ou alimentos ou, né, enfim, você ter uma vida normal. Então, isso foi muito importante. E o que você levou em consideração na hora de escolher o bypass intestinal? O que foi, assim, primordial para você escolher essa técnica? O fator de você poder ter uma alimentação normal, de você ter uma vida saudável, de você não se privar de nenhum alimento, de você realmente, às vezes, nem lembrar da questão que você foi operada. Você imaginou que após uma cirurgia para redução de peso, você estaria comendo à vontade? Não, jamais. Realmente isso é uma coisa impressionante, porque logo após a cirurgia, uns 15 dias depois da cirurgia, eu já estava numa churrascaria. Vicky, além de poder comer à vontade, que outras vantagens você observou após o bypass intestinal? Eu percebi que a qualidade de vida como um todo ela melhorou. Então, seja na questão emocional, seja na questão profissional, você realmente tem mais vontade de ter vida com qualidade, né? O teu trabalho, parece que a produção é melhor, você tem mais amigos, você tem namorado, você casa, enfim, você realmente muda a vida de uma forma geral. Eu tô vendo que você está comendo bastante doce. Você pode comer à vontade, assim, qualquer tipo de alimento? Tem alguma restrição após a cirurgia ou não? Não, realmente é impressionante, mas não existe restrições. A única coisa que realmente eu faço é tomar água. Então essa é a grande dificuldade da cirurgia, simplesmente tomar água. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto e veja como é possível comer à vontade após o bypass intestinal sem precisar tomar suplementos alimentares. Essa cirurgia é reversível? Vamos voltar a esses desenhos aqui. Essa aqui é parcialmente reversível. Essa pequena, que come bem pouquinho, porque uma parte vai perder. Vai ter que se desfazer essa cirurgia, reconstituir como era antes, e com isso, depois pode ser feita a cirurgia de Y-de-Roux de Lazarotto, que é uma variante do Y-de-Roux. Esta outra não é reversível. Essa aqui é parcialmente reversível. Essa outra não é reversível porque perdeu uma parte do estômago. Logo não tem como reverter, que foi eliminado o estômago. Essa outra também não. Ela não é reversível. Em compensação, esta variante do Y-de-Roux, tipo Lazarotto, observe bem, que apenas faz um atalho inteligente aqui no intestino delgado e com isso não cortou nada, não cortou estômago, não cortou intestino, é só desfazer essa união aqui e volta exatamente como era antes da cirurgia. Ela é 100% reversível. E como é que funciona o pós-operatório do bypass intestinal em Y-de-Roux? A pessoa vai ao hospital na véspera da cirurgia, vai internar após uma avaliação anestésica, após todos os exames, após um bom preparo pré-operatório. No dia seguinte faz a cirurgia, pela manhã. Já no dia seguinte levanta, anda e caminha nos corredores. E no terceiro dia já sai do hospital, caminhando normalmente, tomando sopa com bastante carne, bastante verdura, até 14 dias. No 15º dia, aí o grande diferencial, vai para uma churrascaria, come seu churrasco, sua carne assada, grelhada, peixe, camarão, frutos do mar e verduras e legumes acima da terra. E com 45 dias, pode comer de tudo, o que quiser e quanto quiser.
Apenas, volto a insistir no detalhe, para perder peso é indispensável tomar água junto com a comida. E após a cirurgia, o paciente também precisa tomar suplementos, sais minerais, vitaminas. Por quê? Vamos voltar a esse desenho aqui. Por que todas as cirurgias que mexem no estômago, observe aqui, necessitam de suplemento de nutricional, vitaminas, sais minerais? Por quê? Uma não vai comer normalmente. A outra, uma parte do intestino fica totalmente isolado. Observe aqui, que aqui fica isolado. Totalmente isolado. Esta cirurgia, variante do YDRU, tipo Lazaroto, não se opera o estômago e os dois lados do intestino absorvem os alimentos. Logo, não há deficiência de nenhum tipo de vitamina ou sal mineral. Acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br. Lá você encontra muitas informações sobre dietas, cirurgias, tratamento e emagrecimento. E agora fique com as dicas do quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, eu sou o consultor e hoje estou aqui para falar com você sobre um assunto de diversos e-mails do Brasil que vieram para que continue o assunto sobre depressão. Interessante, né? Eu fui ver alguns e-mails e alguns de vocês me perguntaram assim: Helder, mas só tristeza é depressão? Não, só tristeza não é depressão, mas uma tristeza continuada pode levar a um processo depressivo. Aquele choro por qualquer coisa, aquela falta de vontade de sair de casa, aquela falta de vontade de acompanhar os amigos, de estar em eventos sociais, pode ser uma dica de que você está entrando ou entrou num processo depressivo e que você precisa reagir para combatê-lo. O sábio Salomão disse o seguinte: um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Você precisa aproximar-se de pessoas positivas. Você sabia que o urubu só anda em voo? Pois é, não ande com o urubu, aquele que sempre está colocando você para baixo. Aproxime-se de pessoas que coloquem você para cima. Desenvolva a sua espiritualidade, não independente da religião que você tem, e construa um coração feliz, que isso vai fazer com que você escape da depressão. Aliás, você sabia que os pacientes que fazem cirurgia bariátrica do estômago, mais do que 90% destes pacientes desenvolvem depressão? Pois então, eu quero recomendar aqui a cirurgia bariátrica em evolução do Dr. Lazaroto e Souza, onde ele faz uma cirurgia do intestino e os pacientes se livram deste inconveniente da depressão. Esta eu recomendo. Quero também dizer para você o seguinte: mantenha um bom planejamento financeiro. Você quer fazer uma cirurgia plástica? Quer fazer uma cirurgia bariátrica? Planeje bem, porque um mau planejamento financeiro pode estar colocando você em tristeza e isso também pode levar em depressão. Medicina e saúde é com o programa Obesidade em Destaque. Escreva para mim, o consultor, @obesidademdestaque.com.br. Seja feliz e tenha sucesso na sua vida, medicina e saúde. Confira agora mais uma parte da entrevista com a doutora Anileda Cunha e veja como a cirurgia plástica beneficia os pacientes que fazem um procedimento para a redução de peso. Em relação à expectativa de um paciente na cirurgia pós-bariátrica, é necessário, antes do paciente ser submetido à cirurgia plástica, ser bem explicado para ele o que ele obterá com essa cirurgia plástica, como serão as cicatrizes, né? Que geralmente elas são extensas e visíveis, né? Mas geralmente os pacientes ficam bastante felizes, né? Com a melhora do contorno corporal, melhora da forma, né? Ele tira aquele excesso de pele, aquelas sobras, né? Que são abundantes em alguns pacientes, né? Tira por uma forma melhor, por um contorno corporal melhor.
e geralmente eles ficam muito satisfeitos, melhora muito a sua autoestima. A cirurgia plástica, ela dá forma, contorno ao corpo, né? Melhora a função, mas não para emagrecer, né? Em pacientes com uma pequena obesidade leve, é realizada algumas lipoaspirações em áreas localizadas, né? Lipoenxertia, né? Enxertar a gordura em outros locais para melhorar a forma, mas não com o objetivo de emagrecer. Assista agora a continuação da entrevista com o humorista Dedé Santana. Ele conta como foi o resultado da técnica bypass intestinal para emagrecer. Quando eu vim fazer, fui a Curitiba, fazendo a consulta com ele, e eu falei assim, doutor, quando que eu posso operar mais rápido? Ele falou, olha, tem uma preparação aí de uns 2, 3 dias, 4 dias, você pode operar. Eu falei, olha, não vou falar para ninguém. Eu vou ficar aqui fazendo essa preparação. Tem uma preparação de respiração, é uma besteira que se assopra e tal. Aí eu fiz essa preparação e eu falei, eu vou dormir. Ele falou, não, eu vou te operar acordado, você vai estar acordado. E não vai doer, doutor. Ai, que medo. Não dói nada. Ele falou, não vai doer nada. Você vai... Aí eu, operando, acordado, eu falei, poxa, não avisei a minha mulher. Ele falou, avisa agora. E aí eu peguei o celular, liguei para ela. E a Cristiane falou, Cristiane, tudo bem? Cara, o que houve? Você não me deu notícia 2 dias e tal? Eu falei, não, estou em Curitiba. Ela falou, eu sei que você está em Curitiba, mas você não me disse nada. Onde é que eu estou agora? Eu estou operando. Como operando? Você é maluco? Não, eu estou operando com o doutor Lazarotto, aqui fazendo um desvio de intestino, mas ela já operou. Eu falei, não já operei, eu estou operando agora. E está falando comigo no telefone? Eu estou falando com você no telefone. E foi assim, ela ficou assustada e tal. Ela falou, estou aí amanhã. Eu falei, tudo bem, pode vir, que eu já estou operado, né? Aí quando ela chegou, eu já estava operado, já estava, por sinal, um hospital que tem todo o recurso, né? Eu estava conversando com o Lazarotto e tal, mas estava olhando tudo, né? Sabe como é artista? Ele sempre me diz que eu sou descendente de mineiro, né, meio desconfiado. Eu fui olhar tudo, aí vi o conforto do apartamento, o conforto dos banheiros, o equipamento, né? Ele opera sempre com um cirurgião, como é? Cardíaco do lado, anestesista. Quer dizer, a coisa é muito bem feita, muito certinha. A minha alegria já foi... Logo depois que eu me operei, com 10 dias, eles foram me pesar, eu já estava com 4 quilos e pouco, já menos, né, do peso. E aí, quando eu cheguei lá, nos 15 dias, eu já estava bem mais magro. Então, tive 2 alegrias. Foi entrar na churrascaria e comer minha sobremesa, tal, que eu gosto, tal, de comer essas coisas. E quando eu cheguei em casa, foi a minha grande surpresa. Eu fui botar as minhas roupas e as minhas roupas não davam. Eu botava a calça, tinha que dobrar. Eu tive que comprar a calça nova, roupa nova, as camisas ficaram enormes, caindo. Eu não acreditava, falei, não é possível que está acontecendo isso, né? O que você diria para aquelas pessoas que estão precisando emagrecer, já fizeram dietas, tomaram remédios, cansaram já de fazer exercícios físicos e não tiveram resultado, mas elas têm medo de dar esse primeiro passo, na verdade, para fazer uma cirurgia? O que você diria para elas? Se a pessoa quer emagrecer comendo de tudo, eu não conheço outra técnica, só do doutor Lazarotto mesmo. Aí eu recomendo. E ele mesmo sabe, ele examina a pessoa, eles são todos especialistas, ele trabalha com gente muito boa. E se a pessoa não tiver que operar dessa maneira, eu tenho certeza que o doutor Lazarotto não vai deixar, vai dizer, não, acho bom você não se operar assim, ou fazer assado. Mas eu recomendo o doutor Lazarotto para quem gosta de comer. Se você gosta de comer, vem com o doutor Lazarotto, que é bom demais. Após uma cirurgia de obesidade, o paciente pode melhorar de várias doenças associadas ao excesso de peso. Acompanhe mais uma parte da entrevista com o doutor Lazarotto e saiba como isso é possível.
Doutor Lazarotto, uma pessoa que já fez uma operação bariátrica no estômago, não está feliz, não está contente, está com alguns problemas, sejam eles quais forem, mas às vezes a pessoa não chega naquele ponto que gostaria. Ela pode fazer a cirurgia tipo Lazarotto, o bypass YDRU? Pode, perfeitamente. Por quê? É um pouco mais difícil do que fazer apenas o YDRU tipo Lazarotto. É desfeito a cirurgia do estômago, é reconstituído os tecidos parecido com o que era antes, claro que nunca fica exatamente igual, porque uma parte do intestino a pessoa perde. Não é 100% reversível, mas reverte a cirurgia, reconstitua o estômago como era antes, reconstitua o intestino como era antes e depois faz a cirurgia do YDRU tipo Lazarotto, que é apenas, observe bem, vamos analisar aqui nesse desenho, essa cirurgia de Fábio Capella, por exemplo, foi o caso específico que veio falar comigo. Desfaz aqui esta sutura, tira todos esses grampos, tiram todos os grampos, reconstitui o intestino, reconstitui o estômago e depois faz a cirurgia de Lazarotto, que é uma coisa mais simples. E outros médicos aprenderam a sua técnica? O Conselho de Medicina me chamou e perguntou se estava ensinando a cirurgia. Eu disse, eu estou. Eu disse, você só pode ensinar a cirurgia via universidade. Porque se você ensinar a cirurgia você pessoalmente, você não é a universidade. A universidade é responsável pelo aquele médico. Se você ensinar, você é o responsável pelo médico. Por isso que naquela época, já faz muitos anos, nós não ensinamos a mais ninguém, fizemos apenas parceria com 2 universidades e nós vamos ensinar a curto prazo para os médicos via universidade por orientação do Conselho de Medicina. Quem fez uma cirurgia do estômago e não está feliz, ou está obeso e quer fazer uma cirurgia, que conselho o senhor dá? Eu recomendo os seguintes passos. Primeiro, pedir o aconselhamento do seu médico de família, aquele que ele confia, que ele acredita. Se não solucionou o seu problema, deve procurar médicos endocrinologistas ou médicos nutrólogos, que vai dar dietas, orientação alimentar, atividade física, fazer todos os exames se tem algum tipo de deficiência quando faz um outro tipo de cirurgia. Não resolveu, aí sim deve procurar cirurgiões de obesidade. Eu digo cirurgiões de obesidade. Não aquele médico que está na televisão, aquele médico mais famoso, aquele médico que faz um preço barato ou faz um preço muito caro. Não. Deve procurar vários médicos que opera estômago, que opera intestino, que opera o estômago e o intestino. Aí, não ficar só nisso. Pedir o nome de 4, 5, 8, 9 pacientes que estes médicos operaram. Conversar com esses pacientes como eles estavam antes, como é que eles estão agora. Se não falta vitamina, se não tem alguma complicação, para depois escolher qual médico e qual a técnica que deve fazer. Porque às vezes, escolhendo o médico errado ou a técnica errada, precipitadamente, pode ir num caminho muito doloroso e de difícil volta. E chegamos ao final de mais um programa. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o site ou entre em contato com a nossa produção. Curta nossa página no Facebook ou siga o programa no Twitter. Conheça também o nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo.